Chegou o momento de você aprender muito mais sobre o desmatamento e ocupação na Amazônia, da nossa, da minha, da sua, da nossa querida Amazônia. Seja bem-vinda ao GEO Brasil, vamos aos fatos, aula top, naquela qualidade para você analisar esse quadro junto comigo, tá? Nesse primeiro tempo, nessa primeira metade, eu reservei para você o seguinte: um contexto histórico para você analisar a ocupação da Amazônia. A ocupação é gigante, eu estou dentro de um contexto histórico, aqui ó, do governo militar, da ditadura militar no território brasileiro, fazendo um recorte principalmente da década de 70. Bacana até aí? Rodrigo, gostei. Eu vou adentrar uma maior densidade de conteúdo a respeito da mineração e agropecuária, o grande capital, isso, grande capital, existindo como uma ferramenta de ocupação do território amazônico. Depois eu vou avaliar com vocês os impactos sociais e para cá tem mais, calma, respira um pouquinho. Conflitos e disputa, pelo território amazônico e 3 pontos importantes sobre o desmatamento na Amazônia. Esse é o GEO Brasil, vou chegar para cá 5 segundos, dar um print maravilhoso nesse quadro. Ficou lindão, ficou bonito, gostou? De verdade, esse é o GEO Brasil. Peguei minhas canetas poderosas. Gente, deixa eu falar um negócio para você importante demais. Contexto histórico. Eu já puxei aqui pra gente, tá? Do século XX, beleza? E aí você já pode olhar para a ditadura militar e pensar aqui com tranquilidade na década, vou colocar aqui em vermelhinho, ó. Na década de 70 fica bonitão para você. Os militares tinham um anseio de ocupar, de povoar o território amazônico como um todo para não perder ele. Lembrando que nós estamos dentro de um contexto em que acontece a Guerra Fria no mundo, tá? Capitalismo de um lado, socialismo do outro, e havia um medo pulsante no coração dos militares de perder esse território para algum país ali ligado à vertente socialista, comunista, por aí. Até aí, tranquilo? Então, olha uma política de ocupação do governo militar. Nós temos que fazer uma integração, isso daqui trava a língua, que é uma maravilha, você pode falar da sua casa, eu vou falar daqui. Integrar para não entregar. Nós temos que integrar o território amazônico para não entregar ao inimigo, para não sofrer qualquer dano, susto, apavoro na perda desse território. Então, os militares, de fato, século XX, pensa no governo militar que vai, de fato, empurrar, forçar, tá? Como uma mola, vai! Ficou tão legal o exemplo de mola, mas tudo bem. Como uma mola para fazer o que, Rodrigo? Ocupar a região amazônica. E a partir daí, como há um fracasso de fato a desenvolver uma política territorial para o brasileiro ir lá para a Amazônia, viver e ocupar lá, qual é agora o interesse, cara? O interesse é trazer, olha para cá, o grande capital. Então o governo brasileiro ele vai facilitando, ele busca essa parceria, ele busca atrair empresas transnacionais, multinacionais, empresas estrangeiras para ocupar o território e aí sim gerar emprego, desenvolver infraestrutura e, consequentemente, também ocupação do território. E aí você começa a perceber o quê? Empresas de mineração e o agronegócio prosperando a partir da década de 70. Com isso, nós temos alguns conflitos, Se você olha para o território e sabe que o território ele é estabelecido a partir de relações de poder, o que é que você tem? Tem treta, tem probleminha. Por quê, Rodrigo? Você já tinha a ação da mineração com garimpeiro em baixíssima escala quando eu comparo a uma grande empresa mineradora. Você já tinha a atuação dos agricultores. E também ali, gente, os povos originários, os povos indígenas vivendo, ocupando a região durante séculos. Tranquilo até aí? Rodrigo, entendi. E aí quando você tem grandes corporações, o agronegócio chegando, dominando a região, impondo as suas regras, adivinha o que vai acontecer? Conflito.
tá? Isso é fácil de você entender. Rodrigo, conflito demais, gente. Até porque é uma região em que há uma ausência sim. De que, Rodrigo? Fiscalização e ação, gente. E aí você pode pensar no governo federal como um todo, na questão das fronteiras, você pode pensar também no governo estadual e até uma questão municipal, mas principalmente no âmbito federal e principalmente no âmbito estadual, há essa dificuldade, sim, de uma política ambiental para proteger as populações vulneráveis. Então, o que você tem? É briga pela terra. E nessa briga pela terra, quem tem a maior força? A força do capital, aqui, ó, gente, vence, né? E aí, presta atenção, interior da Amazônia. Não vem notícia todo dia, tu não liga a TV e vem notícia, né? Mas isso acontece todo dia, é isso aí. Ou seja, eu contrato pessoas, essas pessoas são armadas, as pessoas armadas vão para o território, intimidam, vez ou outra termina acontecendo ali, né, um homicídio, tá? Pouca coisa, beleza? Fique esperto em relação a isso. Quem está no prejuízo? O pequeno agricultor, que não consegue competir, o garimpeiro ali, ó, pequeno garimpeiro, que também não consegue competir, e a população indígena, que perde seu território, até porque a gente não tem uma política de demarcação de terras indígenas, como de fato deveria acontecer. E aí você tem o que, Rodrigo? A população mais vulnerável sofrendo demais. É terra de ninguém, é terra sem lei, a lei é do mais forte. 3 pontos para você observar sobre o desmatamento da Amazônia. A expansão da área urbana também prejudicou, né, o desmatamento da Amazônia, principalmente com 2 capitais, Manaus e Belém. Outro ponto importante, esse é o maior ponto, a questão do agronegócio, a expansão da fronteira agropecuária. E aí pode aparecer para você assim, ó, arco do desmatamento. Arco do desmatamento. Vou colocar aqui, eu gosto de você. Desmatamento. Show? Coloquei, você vai olhar aí, você vai encontrar isso no seu livro didático. E também outro ponto interessante para você analisar o desmatamento da Amazônia é a madeireira. Muitas empresas, tá? Madeireiras de forma ilegal, atuando de forma ilegal. O Brasil é muito pressionado pela questão da Amazônia, principalmente envolvendo alguns acordos econômicos, tá? Uma pressão que o Brasil sofre é na integração do Mercosul com a União Europeia. E a França fica sempre ali, né, relutante em aprovar e avançar com esse acordo, falando, mas e a madeireira aí na Amazônia que é ilegal? Tem desmatamento lá, né? E o agronegócio está desmatando a Amazônia. E isso, e aquilo, sempre colocando um ponto de entrave para esse avanço acontecer dentro da negociação entre esses 2 blocos. Até porque, gente, se esse avanço entre Mercosul e União Europeia ele acontecer de fato, essa consolidação de trocas comerciais, você tem aí muito produto brasileiro da nossa agropecuária chegando na União Europeia e prejudicando a França, que também tem a sua parcela de produção de alimentos que vai abastecendo ali a Europa. Então ela sabe que não dá para competir com a gente também, fica trazendo isso para o debate, né? Fique esperto. Ei, deu para entender tudinho, direitinho, um overview aqui, tá? Sobre desmatamento na Amazônia, alguns atores, algumas questões importantes. E posso te fazer um convite bobo? Dá uma olhada na descrição desse vídeo, lá você vai encontrar o GeoBrasil Concursos. Se você vai estudar para qualquer concurso que tenha Geografia Geral, Geografia do Brasil, esse GeoBrasil Concursos é para você. Dá uma olhada na descrição. Nesse mês de outubro, mês do professor, tem 10% de desconto utilizando o cupom que está na descrição. Corre lá agora, mês de outubro é o mês do professor, meu mês, é o seu mês de repente. Então aproveita, GeoBrasil Concursos. No mais, ó, beijo no teu coração, fico por aqui, dá mais um print, copia os negócios aí e vamos nessa. Beijo!